aqui com vocês hoje, poder compartilhar mais, poder aprender mais de Cristo, também compartilhar boas notícias do que Deus tem feito. E aí desci, né, esse livro de Josué, né? Tá indo. E tem sido incrível. Nossa, amo esse livro. Mas tenho aprendido tanto com isso, né? E tem sido uma grande jornada aprender com as batalhas, pecados, decisões e tudo mais que esse livro incrível tem para oferecer pra gente. Né? Foi incrível no último culto, quando a gente foi na cidade, sermos específicos sobre o nosso relacionamento com Deus. E realmente tomamos a decisão de realmente ver como Senhor no meu Deus. Não como Senhor Deus dessa pessoa, ou daquela igreja, ou daquele povo, mas Ele é o Senhor meu Deus. Sabe, a vida como discípulo é incrível. Passamos por tanta provação, dificuldade, tentações, situações que na verdade parecem quase que impossíveis, ou coisas que nos deixam frustrados ou nervosos com a situação que está acontecendo. Mas ainda assim, essas situações que acontecem é para testar, né, a nossa fé e confiança em Deus. E tudo isso é apenas para provar a nossa real motivação. Eu estava tentando pensar qual seria o título de hoje, para poder realmente comparar tudo isso que temos visto Deus fazer aqui no livro de Josué. E o título da pregação de hoje é Por Causa do Teu Amor. Por causa do Teu Amor. E eu realmente acredito que cada uma das vitórias, milagres, maravilhas, sinais que eles encontraram ao decorrer aqui foi por causa do amor de Deus pela vida do seu povo. E algo que eu tenho aprendido é que Deus ama mais a minha vida espiritual do que a minha vida física. Então Deus ama mais a minha vida espiritual e quer tomar mais conta da minha vida espiritual do que a minha vida física. O que isso significa? Que Ele realmente, sim, ele ama nós mesmos, quer tomar conta de nós fisicamente, mas o que Ele está mais preocupado é se o Yuri vai chegar nos céus ou não. Então, tudo que vai acontecer, Ele vai priorizar o meu bem-estar espiritual acima do meu bem-estar físico. A gente consegue ver isso bem claramente com a vida de Jó mesmo. Certo? Apesar de Jó ser um homem incrível, ainda assim ele teve que passar por situações físicas que iriam testar o coração dele. Isso me ajuda a entender porque eu estou aqui para começo de conversa, aqui em Maputo. Eu não estou aqui, por incrível que pareça, pelo peixe de Moçambique. Eu não estou aqui pelo mucapata, ou então pelo frangas zambesiana. Eu não acredito que seja por conta da comida, ou então por conta das praias incríveis que tem, ou então por conta das pessoas que são tão hospitaleiras e cuidam muito uma das outras, e querem conversar e são tão abertas. Eu não acho que essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Eu acredito que nós estamos aqui para um único objetivo, que é salvar almas. Mostrar o amor de Deus para as pessoas. Vamos ler juntos Josué capítulo 23? E eu amo esse capítulo. Nossa, parece que cada capítulo que a gente estuda e lê Josué torna um capítulo ainda mais incrível. E é incrível, porque eu tive meus tempos com Deus, fiz estudos nele, escrevi comentário nele. E eu pensei, não, agora quando for fazer as pregações, eu não vou ter muita novidade, né? Só pego, copio e colo, e já era. Mas cada vez que eu vou escrever a pregação, parece algo novo aparece, que eu não tinha visto antes. Mas olha isso, Josué capítulo 23, a gente vai ler o versículo 6 aqui. Amém? Olha o que fala no versículo 6, fala: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Primeiro ponto, todo esforço por causa do teu amor. Todo esforço por causa do teu amor. José que ele fala, façam todo o esforço. O que significa? Significa que viver como discípulo, seguir a palavra de Deus, não é algo que você vai fazer no seu tempo livre. Significa que quando a gente viver realmente, compartilhar sua fé, não é algo semanal. Viver como discípulo não é fácil. É necessário que você e eu façamos todo o esforço para poder viver essa vida piedosa com Deus. Agora onde mais a gente pode ver isso, né? Porque ele está falando isso, não, é porque era da época da lei. Vamos para Lucas, no capítulo 13. Porque se realmente pessoas pensam, não, isso aí ele está falando porque era da época da lei, e porque eles tinham que fazer todo o esforço, porque era, sim, se eles fizeram algum pecado, eles iriam para o inferno, isso, aquilo, outro. Mas agora, no Novo Testamento, não precisa mais disso, que Jesus Cristo morreu. A gente tem muita graça no reino de Deus. Certo? E eles pensam que por conta dessa graça, eu posso pecar o quanto eu quiser. Esse é o real amor de Deus. Essa liberdade de pecar o quanto eu quiser. Essa liberdade de fazer o que eu quiser, não importa o que eu faça. Ainda assim, esse amor de Deus transborda e ele não vai ligar para isso, para meu coração realmente não mudar. Mas olha isso, a mesma coisa a gente pode ver, essas mesmas palavras
mas em Lucas capítulo 13. Se nós abrirmos Lucas 13, no versículo 23, olha o que a Bíblia fala. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, o que está acontecendo? Uma triste realidade que muitas pessoas não querem aceitar, que serão poucos que serão salvos. Então, e ainda mais profundo, é que muito provavelmente aquele líder religioso não será salvo. Sabe que a parte mais interessante é que ele fala que eu não sei de onde você é. Ele fala no versículo 24, certo? No versículo 25. Ele fala 24 e 25. Se você continuar lendo, fala no 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão lá de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então, eu fiquei pensando, caramba, eu nunca prestei atenção nisso, certo? Ele fala, não os conheço, então faz sentido, realmente, não vivo como Cristo e tudo mais, então ok, ele não vai me conhecer. Mas agora ele fala, não sei de onde você é. E qual o significado disso? É que a Bíblia fala como discípulos, nós somos embaixadores de Cristo. Então nós somos parte da sua nação, mas qualquer um que não tenha esse passaporte não irá entrar. Então quando ele entra e vê a pessoa lá batendo na porta tentando entrar para a salvação, para a vida eterna, ele vê e fala, eu não conheço esse passaporte. Esse não é um dos meus embaixadores. Ele não se parece comigo, ele não fala do mesmo jeito que a gente fala, ele não fala a mesma língua que a gente fala, ele não tem a mesma feição que a gente tem, ele não tem os mesmos costumes e costuras que nós temos. Então eu não sei de onde você é. Eu não conheço, eu não reconheço realmente. Então, mas quão disposto você está para fazer todo o esforço para entrar no reino de Deus, para ter a salvação? Não apenas aqui na terra, mas nos céus também. Muitas vezes eu esqueço disso, né? Porque a Bíblia fala sobre fazer todo o esforço para realmente entrar no reino de Deus, certo? E tem duas partes disso. A Bíblia fala do reino de Deus aqui na terra e o reino de Deus nos céus. Então, para entrar no reino de Deus aqui na terra, em João capítulo 3, no versículo 1 ao 7, quando Jesus Cristo está falando com Nicodemos, ele explica para Nicodemos que para poder entrar e fazer parte desse reino de Deus aqui na terra, necessário seria para ele nascer de novo, de água e de espírito, certo? Então, para fazer parte do reino de Deus aqui na terra, ok, batismo, faço parte do reino de Deus. Incrível. Mas ainda assim, ainda tem a outra parte, que é o reino de Deus nos céus. Então, quer dizer que mesmo que eu entre aqui no reino de Deus na terra, mas por algum motivo eu cair da fé, ao sair, não querer mais fazer parte desse reino de Deus na terra, eu não vou poder fazer parte do reino de Deus nos céus. Porque eles estão ligados de acordo com Mateus capítulo 16. Então hoje a gente vive numa sociedade que onde ninguém, absolutamente ninguém gosta de sacrificar. Pelo menos era isso que eu acreditava. Agora eu acredito que não é que as pessoas não querem sacrificar. Elas apenas precisam da motivação certa. Então, por exemplo, porque as pessoas, a gente consegue ver lá de fora, a gente compartilha a fé com as pessoas, chama elas para estudarem a Bíblia, fazer essas coisas e tudo mais, abrir mão de tudo para poder viver como discípulo, certo? E aí elas falam, não, eu não consigo. Mas aí você vê a vida delas dentro da faculdade. Vê que elas perdem o sono, viram a noite estudando para a faculdade. Ou então por conta da família mesmo. Ela, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viajar tão longe para poder lidar com um familiar, isso, aquilo, outro. Então não é que elas não estão dispostas a sacrificar, é apenas a motivação. A faculdade, a motivação disso é o dinheiro. Relacionamento, status. Trabalho, a vida financeira. Mas então, qual a minha motivação para obedecermos e sacrificarmos tudo para realmente viver como discípulos de Cristo? O amor dele por nós. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Porque, realmente, a gente vê isso quando a gente estuda a Bíblia com as pessoas, certo? E uma das coisas que a gente chama elas fazerem no estudo de cruz é ter a cruz como a motivação delas que vai mover elas. Mas vamos ver como Paulo via a cruz de Cristo. Vamos ver como Paulo via a vida dele como um discípulo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 9, olha o que ele fala. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então o que ele está falando aqui, eu amo como Paulo apresenta a escritura e explica ela. Porque quando ele fala sobre esse conceito, porque ele deixa explícita a razão pela qual ele fez todo esse esforço. Quando a Bíblia fala de fazer todo esse esforço, certo?
nos chama a nos esforçarmos ainda mais. Ele fala o porquê disso. Ele fala que a graça de Deus não foi sem efeito. E o que é a graça de Deus? O que é essa graça? É o amor de Deus. Agora, muitas vezes, muitas pessoas veem a graça, o amor de Deus como apenas o sacrifício de Jesus na cruz. Fala, não, Jesus morreu na cruz, essa é a graça e o amor de Deus, certo? E para ali. Mas, na verdade, vai bem mais além do que isso. Não para apenas o sacrifício dele na cruz. A vida inteira que ele levou, passando ainda por dores, tribulações, desafios, isso também é a graça e o amor dele. Para nos deixar um exemplo. Depois de ressuscitar na cruz também, no terceiro dia, poder viver e pregar 40 dias sobre o reino de Deus. Isso também é graça e amor dele. Até mesmo querer vir para morrer por alguém como eu e você, isso é graça e amor dele. O amor de Deus, a graça dele, é não nos dar o que nós merecemos. Sabe quando Paulo ele fala, eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Então o que ele entendia? Ele entendia que ele não merecia a salvação. Ele não merecia o título. Ele não merecia o título de ser um discípulo. O apóstolo ele fica mensageiro, nem mesmo ser um mensageiro de Cristo. Ele fala, eu não mereço pregar o evangelho, porque eu mesmo sei dos meus pecados. Ele falava, eu fui perseguidor da igreja, eu persegui a igreja de Cristo. Eu matei outros cristãos, outros discípulos. Então eu não mereço estar aqui. E aí ele fala, mas eu trabalhei mais duro que qualquer outra. Mas por quê? Porque ele entendia de onde ele vinha. Ele entendia o quanto ele tinha feito. Então, se algum dia alguém mentiu para você dizendo que você poderia merecer a salvação, não, isso não existe. Nós não trabalhamos duro para sermos salvos, mas trabalhamos duros porque somos salvos. O trabalho duro é um fruto da sua salvação. Então, o que significa? Significa que quando a gente faz, você lembra o estudo discipulado, que fala, tem uma equação lá, a gente lê na escritura de Mateus 28 e Atos capítulo 11, que fala sobre o discípulo ser igual ao cristão. E aí fala discípulo igual a cristão igual a salvo, certo? E da mesma maneira, nós podemos dizer com confiança que discípulo igual a cristão, igual a salvo, igual a trabalho duro. Então o cristianismo sem trabalho duro é um cristianismo morto. Não é um cristianismo da Bíblia. Não existe salvação sem urgência. Não existe um cristianismo discipulado sem realmente o trabalho duro, sem fazer todo o esforço. A Bíblia fala que o reino do céu será tomado à força. Tomar algo à força não é algo que você faz só deitado na sua cama ou sentado no sofá. É algo que você precisa trabalhar duro para poder tomar. Então, ainda quando a gente vê isso, aqui nós não somos como aquelas igrejas religiosas que apenas o líder trabalha duro, mas aqui cada discípulo, cada membro da igreja trabalha duro para Cristo. Eu amo o fato de eu faço parte de uma igreja onde as pessoas trabalham duro. Vocês entendem isso? Algo que eu não posso reclamar é o fato de cada um dos discípulos aqui trabalham duro para Deus. Sempre vejo as irmãs mandando números de pessoas e homens que querem estudar a Bíblia. Então os irmãos estudos bíblicos, ou então ajudando outros irmãos, ou compartilhando a fé. O Musa mandando 300 contatos de homens que falam português. E é incrível. É incrível poder ver que as pessoas estão trabalhando duro. Mas isso não é o que a gente está tentando fazer. A gente não pode fazer isso para tentar comprar a salvação. A gente está fazendo isso porque nós somos salvos. Porque eu entendo a graça de Deus, o amor de Deus. Por isso eu vou fazer todo o esforço. Todo esforço por causa do teu amor. O amor de Deus por nós. Então até mesmo para você que não é um discípulo ainda. Está tentando viver como? Ainda está tentando aprender. Significa que quando você vê isso, você vai ficar, isso é para um discípulo já batizado, que vive como... Não. Isso é desde o começo. Imagina, se fosse um jogador de futebol, foi contratado, aí vê lá o Messi, o Neymar jogando e fala, não, eles estão dando todo o coração, eles já estão anos jogando futebol, né? Então eles entendem. Então eu vou começar a dar o coração totalmente quando eu chegar no nível deles. Quando chegar em 5, 10 anos, talvez eu vou dar todo o meu coração. Aí sim vai chegar a hora. Imagine qualquer outra profissão, como medicina, ou então até mesmo advogados. Eu diria, não preciso prestar tanta atenção agora. Afinal, não tenho tanta experiência. Não, até mesmo para quem está estudando a Bíblia. Qual que é realmente? Será que está realmente dando todo o coração? Será que realmente não tem nenhuma parte do seu coração que está lá de fora? Será que não tem algo assim guardado? Ou será que está realmente dando todo o coração para fazer acontecer? Algo que eu aprendi com o livro de Josué é o que o temor de Deus nos leva ao amor dele. Tudo começa no temor. A Bíblia fala em Provérbios que o temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, vamos começar com o temor, e o temor vai nos levar
a ver o amor de Deus. Pensar, uau, era isso que eu merecia, mas ainda assim, por conta da graça de Deus, eu posso ser salvo. E aí podemos ver o seu amor. Então sim, começa com temor. Começa primeiro podendo ver, realmente, o que eu pequei. Quando a gente olha para Atos capítulo 2, o que Pedro faz? Ele mostra a problemática e fala, olha, vocês têm vivido dessa maneira. Vocês crucificaram Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele que foi quem profetizado em Joel capítulo 2. Essa que era a profecia de quem ele falava. E aí, quando eles viram, eles temeram, ficaram contritos em seu coração. Eles falam, irmãos, o que faremos? E aí eles começam a poder realmente se arrepender. Ele fala, arrependa e seja batizado cada um de vocês, para o perdão dos seus pecados. E aí eles podem viver uma vida com Cristo. Amar Deus, ver o amor de Deus, a graça de Deus. Vamos voltar para Josué, no capítulo 23. Vamos estar lendo no versículo 7. Então, Josué capítulo 23, no versículo 7 ao versículo 11. Olha o que a Bíblia fala. Isso é logo após José ter dado a direção para o povo de Deus, falando, olha, não se dividem nem para a esquerda nem para a direita, apeguem-se a mim e tudo mais. Então olha o que ele fala no versículo 7. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês vai fugir 1000, pois o Senhor, seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Uau! Que escritura poderosa. Aqui Deus está falando, e ele fala, não se preocupa com nada. Não se preocupe com a sua faculdade, amigos, trabalho, família. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, ele vai batalhar por você. Então tudo que você precisa fazer, basicamente, Deus está falando, eu vou tomar conta de você, você só precisa fazer uma coisa. Dedique-se com zelo em me amar. Isso não é incrível? A Bíblia sempre fala, ame o Senhor, seu Deus, não sei o quê, mas aqui ele fala, dediquem-se com zelo. Significa, realmente, façam todo o esforço, esforcem-se para me amar. Eu quero que vocês me amem, mas para me amar também não é fácil. Então vocês vão ter que se esforçar e vão ter que se dedicar com zelo a amar a mim e a minha palavra. Isso não é incrível? Eu só preciso focar em amar Deus com todo o meu coração e o resto ele vai tomar conta. Na verdade, são direções bem simples. Mas o que faz isso tornar-se um discípulo tão difícil? São os seus desejos, os ídolos do nosso coração. Então, olha o que ele fala aqui, né? Ele fala, por isso, ele fala no começo, não se apeguem aos ídolos dessas nações que estão entre vocês. Eu fiquei pensando, por que Deus permitiu que essas nações ainda continuassem no meio deles? Algumas deles, eles mesmos decidiram continuar lá e fazerem trabalho escravo e tudo mais, mas ainda assim, querendo ou não, é permissão de Deus. Mesmo que foi um fruto do pecado deles. Então, por que isso aconteceu? Ainda assim, para provar o coração dele, para provar a fidelidade do seu povo. E ele fala ainda, eu acredito que isso simboliza também as pessoas do nosso trabalho, família e colegas, que estão no nosso meio e elas têm os seus próprios ídolos. E Deus nos alerta a nem mesmo associar com essas pessoas. Não tentar receber refúgio dos deuses deles. Então, se você não tem focado em amar a Deus, provavelmente você tem feito uma dessas coisas. Olha isso. Ele fala 4 coisas aqui que a gente pode fazer com esses deuses, esses ídolos desse povo que está no nosso meio, certo? A primeira coisa, ele fala, não invoquem os seus nomes. Significa buscar refúgio, salvação neles. Quando as coisas dão errado, correr para o meu ídolo. Ele fala, nem jurem por eles. Significa ser fiel a esses ídolos. Então não querer abrir mão. A Bíblia fala no livro de Jonas, não estou enganado, ou de Jó, fala que seguram a ídolos inúteis. Ele fala também, não lhes prestem culto. Não colocar eles acima de Deus. Não colocar esse ídolo em um pedestal e dar sacrifício, sacrificar por ele. E ele fala também, não inclinem-se perante a eles. Ser submisso a eles. Deixar eles tomarem conta de vocês e se tornar os seus mestres. Então, quando você conseguir vencer cada uma dessas coisas, você poderá realmente se focar em realmente seguir e amar apenas a Deus. Porque Ele definitivamente vai estar cuidando de você. Muitas vezes é difícil porque uma dessas áreas nós estamos ainda fazendo.
Ou nós estamos submissos para nossos ídolos, deixando que eles se tornem nossos mestres, ou nós estamos não querendo realmente abrir mão deles, ou então tentando buscar salvação neles. Quando as coisas dão erradas, eu vou correr para minha Netflix. Eu vou correr para minha família, eu vou falar com eles. Eu vou correr para meus amigos, eu vou correr para o trabalho, para minha vida financeira, eu vou gastar dinheiro. Era isso que eu fazia, era essa a minha realidade. Até mesmo como discípulo. Quando eu me tornei discípulo, pela graça de Deus, eu ainda estava com um trabalho muito bom, onde eu recebia um bom salário. Então, quando as coisas davam errado, então quando eu era perseguido dentro de casa, o que eu fazia? Eu ia para fora e começava a gastar muito dinheiro. Eu começava a comprar roupa, comprava as coisas que eu gostaria, gadgets de tecnologia, e saia gastando dinheiro, porque esse era meu ídolo. Era onde eu estava buscando minha salvação. Isso como discípulo, nem antes de ser um discípulo. E muitas vezes a gente faz coisas assim. Quando as coisas não erram, ao invés de ir ao Senhor em oração e realmente buscar refúgio nele, a gente vai, vamos para essas outras coisas. Nossa, tá tão difícil minha vida, deixa eu mandar mensagem pro meu amigo. Eu quero ser aberto com ele, até mesmo para minha discipuladora, meu discipulador. Ao invés de o primeiro refúgio você buscar ser Deus. Você vê até mesmo com Moisés e Josué, quando as coisas davam errado, o povo de Deus, com tantos ídolos no seu coração, ao invés de ir para Deus, o que eles faziam? Eles iam para Moisés e Josué. Moisés e Arão, desculpa. Tentando buscar refúgio nos seus líderes. E aí os líderes também não sabiam o que fazer, e eles se prostraram em terra também. Porque também eles que não sabiam para onde correr. E aí depois, naquela época, em Números, que a gente vê que Josué e Caleb eles se levantam. E vão e realmente chamam o povo de Deus a novamente focar em Deus. Vamos continuar lendo aqui. Capítulo 23, mas o versículo 12 ao 13. Olha o que a Bíblia fala. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações, que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, versículo 13, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu para você. Segundo ponto, uma aliança por causa do teu amor. Uma aliança por causa do teu amor. Então, o que acontece? Muitas vezes eu penso em aliança, eu penso apenas como algo bom. Certo? Penso em aliança, nossa, aliança é incrível, é algo bom, é uma celebração, um casamento, celebrações. É uma aliança entre duas pessoas, incrível. Mas ainda assim, na real, qualquer aliança vem com responsabilidades também. Adivinha, a aliança que Deus tinha com o povo dele vinha com responsabilidades. Ninguém entra num relacionamento, num casamento, sem pensar nas outras responsabilidades também. Muitas vezes entram e ficam, nossa, que incrível, é tudo incrível, tá do jeito que eu queria. Mas e as responsabilidades? E os problemas que vão vir? Como que você vai lidar com eles? Da mesma forma, Deus também, ele tinha uma lista ali. Olha, eu vou ser fiel a você até o final. Mas você também precisa ser fiel a mim. Então, ainda assim, a aliança, por mais incrível que seja, ela vinha com responsabilidades. Algo que o ser humano ama. Da mesma forma que Deus estava fazendo aliança, uma promessa com o povo de Deus. E o que ele está prometendo aqui não é sobre, realmente, não, vou te levantar, vou te ajudar, derrotar eles, fazer tudo isso. Ele promete que se vocês forem infiéis, esse povo que está no meio de vocês, eu não vou mais te livrar deles. Muito pelo contrário, eu vou deixar com que eles te dominem e que eles te expulsem da terra boa que eu te dei. E essa foi a aliança que ele fez com o povo de Deus. Ele falou, olha, eu tenho aliança com vocês que eu te dar a terra prometida, certo? Mas também a minha aliança também tem essa parte. É que se você não me obedecer, não for submisso a mim, não realmente me amar, se dedicar a amar a minha palavra e a mim, e obedecer os meus estatutos que eu tinha dedicado ao povo, ainda assim vocês também, por mais que eu te ame, eu vou te corrigir. Ele fala que esse povo seria como espinhos nos seus olhos. Então, imagina, eles não poderiam mais ver. A Bíblia fala inúmeras vezes, quando nós nos entregamos ao pecado de forma que eu realmente decida fazer isso, fala que Deus nos entrega essa desilusão. Imagina que era da mesma forma. Eles seriam entregues a isso. E aí, nem mesmo poder ver o próprio pecado eles poderiam. Então, se você realmente ama Deus, você será fiel a Ele. Agora, se o amor por Ele for raso, a sua fidelidade será rasa. A sua devoção será rasa. O seu sacrifício será raso. E no final, você não vai ser fiel.
Porque você não tem o amor o suficiente para lutar por essa aliança. Então, o que isso significa? Muitas vezes, sim, a gente tem que fazer isso, dedicar a Deus e tudo mais, essa aliança com Deus, mas o nosso amor vai mostrar a nossa fidelidade também para com Deus. Da mesma forma, é para Deus também. Adivinha, a fidelidade dele depende do amor dele por nós. E sabe o que é incrível? Vamos para Salmos 36. É incrível como Salmos e o livro de Josué sempre eles se juntam. Eu gosto bastante disso. Eu posso aprender bastante com Salmos. Naturalmente, não é um livro que eu sempre vou para, mas é um livro incrível. Amo muito. E eu descobri que tem, não sei se vocês conhecem a NLT version, que é New Living Translation, que é a nova versão viva. Ela também tem uma tradução em português, que é OL, que é o livro. OL, né, na verdade, o livro. Então é bem legal. Aí eu falei, nossa, que incrível, porque eu amava aquela tradução em inglês, agora tem ela em português também, então a gente pode dar. Mas Salmos 36, versículo 10, que a gente estava falando, certo? Se o amor de Deus, a fidelidade de Deus também, da mesma forma que a minha fidelidade depende do meu amor por Deus, também a fidelidade de Deus para com nós depende do amor dele por nós, certo? Então olha isso, Salmos 36, versículo 10. Fala, derrama sobre os que te conhecem esse teu amor que não falha. Assim como também a tua justiça sobre os que se conduzem com retidão. Então o que isso significa? Então para Deus o amor dele ele não falha. Então o que isso mostra? Que a sua fidelidade também não vai falhar. No final a pergunta que real que a gente precisa fazer é que será que eu estou disposto a amar a Deus com todo o meu coração? A ser fiel a Ele? Nós sabemos que o amor de Deus não falha. A promessa dele não falha. E se ele prometeu, ele vai ser fiel para cumprir. Olha aí, se a gente voltar lá para Josué, no versículo 20, no capítulo 23, vamos lá no versículo 14. Olha o que a Bíblia fala. Agora eu estou prestes ao caminho de toda a terra. Isso aqui é Josué. Sabe o que é incrível? Eu falei para vocês antes que sempre o livro de Josué e o livro de Salmos sempre se completam, certo? Essas últimas palavras de Josué são as últimas palavras também de Davi. Se você lê em 1 Reis, Davi começa o capítulo da mesma forma. E sou prestes a ir o caminho de toda a terra. Também da mesma maneira. Então sim, eram pessoas que realmente tinham um coração tinham o homem segundo o coração de Deus. Então olha, versículo 14 fala, caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das promessas das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Isso é incrível, porque o que a gente pode ver aqui? Que a promessa de Deus não falha. A fidelidade dele não falha. O amor dele não falha. Então ele não vai falhar com essa fidelidade com a gente. Se ele prometeu, ele vai ser fiel para cumprir. Mas a minha fidelidade a ele também depende do meu amor por ele. Então será que eu estou realmente disposto a fazer uma aliança por conta do meu amor com Deus? A ter uma aliança com ele que vai durar pela eternidade? Ou é algo que eu quero fazer, que eu estou animado agora, mas depois vai durar durante uns 2 meses ou 2 anos? Depois vai acabar. Em conclusão, vamos voltar aos primeiros versículos desse capítulo. Do capítulo 23. Capítulo 23, no versículo 1. Olha o que ele fala. Passando muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel. Com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhe disse: estou velho com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. A salvação no final, ela veio por conta do amor de Deus por mim e por você. Ele lutou por mim, ele luta por mim, ele vai continuar lutando por mim enquanto eu for fiel a ele. Precisamos fazer todos os esforços a ser fiéis à aliança que o Senhor nosso Deus nos fez. E para Deus se dá a glória. Amém. Amém. Espero que sejam animados. Espero que ajudaram vocês.